Saudações a todos e todas. Esse é um conteúdo do primeiro ano, diz respeito à pré-história e o período específico da pré-história aqui que nós vamos analisar é o aparecimento do ser humano até o desenvolvimento da escrita. Esse período ele é dividido em dois grandes momentos, a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. Eu quero destacar também que a história, e eu gostei muito dessa frase quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre o que falar aqui no vídeo, ele fala sobre a história como ciência do tempo. Primeiro, a história não é achismo, é ciência. Fake news, essa mentira que circula aí, ela é o avesso da ciência, né? Já que o estudo da história enquanto ciência necessita de comprovação, o fato histórico precisa ser comprovado, existem muitos historiadores, muitos cientistas que vão buscar a veracidade, passar por bancas, né, por colegiados de outros cientistas que possam acreditar e qualificar e verificar aquelas informações para que elas possam ser reconhecidas como uma linha de pensamento séria. Então, ciência não é brincadeira. Muito bem. E aí, a pré-história, ela também é dividida em dois grandes momentos. Nesse vídeo eu sintetizei para ser mais didático, em a Idade da Pedra e Idade dos Metais. A Idade da Pedra, ela também é subdividida em Idade da Pedra Polida e Idade da Pedra Lascada, onde se usa também a nomenclatura Paleolítico e Neolítico. No período Paleolítico, o ser humano ele é primitivo, no aspecto de que ele ainda está desenvolvendo capacidades, habilidades para lidar com o mundo que o circunda. Então, percebam, ferramentas, uso de ferramentas, uso de domesticação de animais, coisas que vão facilitar muito a evolução do ser humano nesse planeta, ainda não tinham acontecido. Então, o ser humano ele era bem primitivo nesse aspecto de ainda também não ter desenvolvido uma cultura, uma fala, a escrita. E tanto que a escrita vai marcar, a criação da escrita vai marcar o final desse período que a gente chama de pré-história. Então vamos lá, no período paleolítico, o ser humano, na Idade da Pedra Lascada, ele é nômade, não é? Devido a essa falta de habilidade, ele não tem condições ainda de produzir, de se estabelecer num lugar de maneira fixa, então ele está sempre circulando, né, coletando, pescando, né, coletando alimentos, pescando, caçando. Então, basicamente, eles são nômades, caçadores e coletores nesse período paleolítico, que é o período da Pedra Lascada. Já no período neolítico, é o período da Pedra Polida. Esse período, o ser humano ele já desenvolveu capacidades, instrumentos, então a agricultura, destaco a agricultura por ser, segundo muitos historiadores, uma atividade desenvolvida pelas mulheres, porque elas, por uma condição, às vezes ficavam grávidas, tinham que cuidar das suas crianças pequenas também, então elas ficavam mais dentro de um determinado território, de um determinado espaço, enquanto o homem ia coletar, caçar, né? E outras mulheres também, que não, porventura não tivessem filhos ainda. Mas a mulher, por essa característica também, ela foi observando esses ciclos da natureza e se dá o crédito, muitos historiadores, para a importante criação da agricultura por ter acontecido pelas mãos das mulheres. Então, esse período chamado de Neolítico, período da Pedra Polida, o homem, devido ao desenvolvimento da agricultura, a domesticação de animais também, que vai ser fundamental. Tem um filme chamado Alpha, que fala sobre a domesticação dos cães, né, do lobo que viraria cão, né, no sentido de que daria toda uma gama de espécies que nós temos hoje aí, muito importante, né, na evolução do ser humano enquanto civilização, né? Além dos cães, outros tipos, né, de domesticação, a criação de gado, a criação de galinhas e aí vai, né, de cavalos, facilitou muito.
e fez com que o homem pudesse se tornar sedentário. Hoje a expressão sedentário é aquela pessoa que não faz atividade física, né? Mas naquele momento o sedentário contrapõe a ideia de nômade, né? O nômade era aquele que não tinha um lugar fixo, que ele ficava atrás para coletar, para caçar. Já no período sedentário, quando o ser humano desenvolveu essas técnicas de domesticação, de criação, da agricultura, ele começa a ter um certo controle sobre aquela natureza que o circula, e aí ele começa não dominá-la, mas a ter uma relação de produtividade, enfim, de criar o seu, de ter um acesso à sua produção, criar o seu material, o seu alimento, o seu material de suas vestimentas, a tecelagem. Então tudo isso acontece no período da Pedra Polida, conhecido também como período Neolítico, não é? E, por fim, a Idade dos Metais. A Idade dos Metais, como o nome próprio já nos indica, o ser humano ele começa a dominar os metais e a fundição, né, de metais. O cobre foi um dos primeiros, então com isso foram criados instrumentos, lanças, facas, cuias e outras coisas que vão facilitar muito a qualidade, a vida do ser humano e desenvolver uma boa qualidade de vida. Isso ligando diretamente à sua longevidade ali naquele momento, que era muito curta. Então, com todos esses instrumentos, a descoberta do fogo, essas coisas, né, que foram ali foram a roda, então todas essas descobertas vão fazendo, né, no período pré-histórico, vão fazendo com que o ser humano tenha qualidade de vida, e isso vai permitir, e aqui no final do período neolítico, né, a idade dos metais, que ele começa a desenvolver as grandes civilizações. Então, para fechar esse momento, o ser humano ele desenvolve a escrita, né? A escrita marca o final da pré-história, que é por onde nós vamos parar hoje. Mas não, no entanto, vamos terminar o vídeo, porque eu vou disponibilizar na sala, né, virtual esse texto. Tem uma música do Titãs chamada Homem Primata. Né, eu destaquei algumas frases aqui, sublinhei algumas frases, né? Desde os primórdios até hoje em dia, um homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia que o homem criava e também destruía. Homem primata, e aí ele fala capitalismo selvagem. Vejam só, eu escolhi esse texto, achei interessante primeiro, né? Nós somos parentes dos macacos, não descendentes diretos deles, né? Os historiadores falam que nós temos um ancestral em comum, né? Onde veio a linha dos humanos, né? E a nossa espécie hoje, os Homo sapiens, e a dos demais primatas aí, macacos e etc. Vejam só, nesse momento, a economia que começa a se criar nesse período paleolítico é uma economia de subsistência, ou seja, o ser humano coleta, caça para aquelas necessidades imediatas dele ali. Naquele momento não tem troca de mercadoria, não existe ainda uma fartura de alimentos. A partir do momento ali no período, né, isso é o período da Pedra Lascada, a partir do momento que o ser humano no período neolítico ali, ele começa, e ali o final da Pedra Polida e o começo da Idade dos Metais, ele começa a desenvolver a agricultura, deixa de ser sedentário e desenvolve outras formas de produção, ele começa a ter uma economia que é uma economia que já gera sobras. E aí, tendo em contato, que esses contatos sempre foram intensos, entendam, a humanidade ela foi desenvolvendo na China, na África, na Europa, né? Segundo os historiadores, o primeiro ser humano mais próximo, né, o primeiro hominídeo que vai dar a origem à nossa, ao Homo sapiens, surgiu no continente africano. Mas, enfim, depois que o ser humano estava aí espalhado pelo planeta, foram tendo, né, vamos estudar sobre isso, as margens do rio Tigres, Eufrates, no rio Nilo, no rio Amarelo na China, então, na América, então vão se distribuindo, vão se criando civilizações, a cultura, o desenvolvimento da fala, a cultura, essa diversidade de se falar, de crer,
de olhar o mundo de forma diferente. Isso é uma coisa nossa dos seres humanos. E com isso, com a criação da escrita, com todas essas descobertas, e também, como eu falei, o ser humano ele foi entrando em contato com outras civilizações, humanos também, com outras culturas, e isso foi muito enriquecendo o seu crescimento. Eu falei do filme Alpha, tem um filme que é uma referência, que é a Guerra do Fogo. Então, falando sobre isso, sobre o domínio do fogo, sobre o contato com outras civilizações, umas com mais tecnologia naquele momento, que a gente pode usar a palavra tecnologia ali, e outras com... Então, essa junção vai fazendo com que o ser humano vai evoluindo e vão criando as primeiras cidades, né? Com a criação da escrita, as grandes civilizações florescendo, nós marcamos esse período como uma história antiga, que nós vamos falar no próximo vídeo. E aí, em relação a isso, naquele período, o modo de produção era de subsistência, depois foi criando um escambo, né? Trocando, o dinheiro foi surgindo, porque antigamente trocava mercadoria por mercadoria, mas como avaliar quanto é que vale uma galinha, quanto é que vale um porco, como eu vou trocar uma mercadoria por outra, sendo que a mercadoria que eu tenho não interessa o outro. Então isso foi criando a necessidade de uma moeda que também vai evoluir ao longo da história da humanidade. Hoje, na atualidade, vivemos num modo de produção capitalista, onde tem as seguintes características, né? Uma sociedade que ela tem como objetivo o lucro, o capital, com capital, com dinheiro, as pessoas vão comprando, pagando, né? A propriedade é privada, os meios de produção são dos que podem ter essa produção, os trabalhadores, né? Pessoas que não são donos de empresas, elas vendem os seus trabalhos, prestam os seus serviços, e a gente vive numa sociedade onde o capital, o dinheiro, né, ele é privado, né, e cada exercício, cada profissão, você vai recebendo o seu salário, muitos são assalariados, outros, enfim, uma sociedade dividida por várias classes sociais, pessoas com muito bom poder aquisitivo, que são a minoria, pessoas com menos poder aquisitivo. Com essa pandemia que vivemos, a gente vê que isso agrava, né? Que mesmo sendo um país de modo capitalista, é importante que se tenha uma distribuição de renda, não é? O Brasil ele tem uma das piores distribuições de renda do planeta. E a pandemia veio agravando isso. Isso significa que tem pessoas muito ricas, mas a maioria é muito pobre, e tem uma grande parte da população abaixo da linha da pobreza, que está literalmente passando fome. E temos a exemplo de outros países, como o Canadá, que são países, outros países na Europa, o próprio Estados Unidos, que são países capitalistas também, que têm as suas contradições, as suas desigualdades sociais, mas relacionando em números, frente ao Brasil, vamos perceber que são bem menos agudos, bem menos graves. Então, isso é uma breve reflexão, nós vamos falar muito sobre isso. É importante entender que hoje vivemos um modo de produção capitalista, em determinado momento teve o mercantilismo, na Idade Média, ali vamos falar sobre isso. Alguns países no século XX adotaram o socialismo / comunismo, hoje alguns países ainda se denominam assim, mas não tem uma economia teoricamente identificada com o que seria o socialismo e o comunismo, mas isso é um debate que a gente vai fazer posteriormente. Um grande abraço e até a próxima.